Olá, caros espectadores, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Pairio. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Nas profundezas das águas cristalinas que banham o Recife de Kubanikicava, na Papua Nova Guiné, habita uma criatura tão temida quanto fascinante, conhecida pelos nativos como Pairio. Este não é um simples peixe-gato, mas sim um ser colossal, cuja mera presença é suficiente para gelar o sangue dos mais corajosos pescadores. A história de Pairio é um daqueles relatos que mesclam o horror mitológico com a beleza trágica. Uma lenda que ecoa através das gerações nas ilhas do Pacífico. Para entender a magnitude do perigo que ela representa, é preciso primeiro conhecer sua natureza e sua origem. Pois Pairio não foi sempre uma criatura das águas, sua jornada é marcada por uma transformação tão violenta quanto poética. Diz a lenda que, quando Pairio se sente ameaçada ou simplesmente quando alguém ousa se aproximar demais de seu território sagrado, ela emerge das profundezas e ergue suas costas imponentes, que são armadas com espinhos tão afiados e robustos que são capazes de rasgar uma canoa ao meio com um único golpe. Os nativos, cientes desse perigo mortal, desenvolveram um sinal de alerta infalível. Ao avistar uma dessas pontas afiadas rompendo a superfície da água, sabem que precisam mudar de rota imediatamente, remando com todas as suas forças para escapar do alcance da fera. Em algumas ocasiões, no entanto, a fúria de Pairio é tão implacável que ela não se contenta em apenas se exibir, ela parte em perseguição às embarcações, com um de seus espinhos apontado diretamente para o alvo como a lança de um guerreiro ancestral, transformando a fuga em uma verdadeira corrida contra a morte, onde a habilidade e a sorte dos tripulantes são postas à prova nas ondas traiçoeiras. No entanto, a história de Pairio é ainda mais fascinante quando desvendamos seu passado, pois ela carrega consigo a memória de uma vida anterior, completamente diferente. Antes de se tornar a colossal guardiã dos recifes, Pairio era um espírito feminino maligno, conhecido pelos habitantes das ilhas como um Ndoga-Orobo, uma entidade temível semelhante ao Iwayaberi da Papua Nova Guiné continental, que assombrava a ilha de Marukara com sua presença sinistra. A sua transformação, no entanto, não foi fruto de uma batalha épica contra heróis ou de uma maldição divina, mas sim de um encontro surpreendente e quase cômico com um enxame de borboletas, que a atacaram sem piedade. A lenda conta que, em um dia fatídico, uma nuvem desses insetos coloridos a envolveu completamente, e por mais que tentasse espantá-los, eles se agarravam a ela com uma persistência inusitada, cobrindo seu corpo até que não restasse um único pedaço de sua forma original à mostra. Em um ato de desespero e rendição, a espírito maligno lançou-se nas águas do oceano, buscando livrar-se do tormento. E foi exatamente nesse mergulho que sua metamorfose se concretizou. Ao tocar a água salgada, seu corpo se alongou e se transformou no de um enorme peixe-gato, enquanto as borboletas que teimosamente se agarravam a ela também sofreram uma mutação extraordinária. Seus corpos delicados se encharcaram e suas asas, antes frágeis e leves, endureceram e se transformaram em espinhos e estruturas pontiagudas, dando origem aos peixes-pedra e os próprios peixes-gato que hoje habitam os recifes, exibindo cores tão vibrantes e variadas quanto as dos próprios lepidópteros que outrora as atormentaram. Essa narrativa, colhida dos estudos do antropólogo Gunnar Landtman no início do século XX, durante suas expedições entre os Kiwai Papuans, revela não apenas a riqueza da imaginação dos povos do Pacífico, mas também a profunda conexão que eles estabelecem entre os elementos da natureza e o mundo espiritual. A história de Pairio é um exemplo pungente de como o folclore local explica a origem de perigos reais, como os recifes traiçoeiros e a própria fauna marinha, através de metáforas e lendas que são passadas de pais para filhos, garantindo a sobrevivência e o respeito pelo ambiente. A transformação de uma entidade maligna em uma criatura guardiã, que agora protege seu domínio aquático com ferocidade, também carrega um tom de ironia trágica, quase shakespeariana, onde o próprio tormento que a levou à água se torna a fonte de seu novo poder e de sua terrível beleza. A imagem dos espinhos, que são as asas endurecidas das borboletas, é um lembrete constante de que a beleza pode se ocultar em formas letais, e que a própria natureza é um palco de constantes transformações, onde o horrível e o fascinante dançam juntos sob as ondas. Assim, a lenda de Pairio permanece viva, não apenas como um conto para assustar crianças ou alertar navegantes, mas como um testemunho da capacidade humana de tecer histórias extraordinárias a partir dos fenômenos mais simples,
como o voo de uma borboleta ou o perigo oculto nas profundezas de um recife de coral. Cada vez que um pescador muda sua rota ao ver um espinho romper a superfície, ele está, sem saber, honrando essa antiga história, reafirmando o poder de uma lenda que, assim como as marés, nunca cessa de fluir e se renovar. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.